Olá, sou Vinícius Ramos, Plant Manager da Marelli em Goiânia. Centenária, hoje, a Marelli é uma empresa com origem italiana e japonesa e possui como valores a inovação, a diversidade, a colaboração, a sustentabilidade e a excelência. Espalhada por 24 países e com 170 unidades fabris, somos organizados em diversas unidades de negócio, sendo a de Goiânia a de Ride Dynamics, que contempla os projetos de fabricação dos sistemas de suspensão, todos itens de segurança e com impacto na dirigibilidade e conforto mecânico dos carros. Falando sobre nosso maior ativo, que são as pessoas, em Goiânia contamos com um time de protagonistas com cerca de 350 pessoas motivadas e engajadas com metas claras que são desdobradas anualmente. Pessoas que se dedicam para a redução dos desperdícios e melhorias constantes dos nossos processos. Falando sobre os nossos processos, temos um alto grau de automatização e controles robustos que são gerenciados por profissionais que são capacitados para controlá-los com prioridade integral nos requisitos do nosso cliente. Na nossa história como time, alcançamos e mantemos importantes marcos, dentre os quais eu destaco 0 ppm, nível prata em WCM, 0 não conformidades nas auditorias ISO 14001, ISO 45001 e IATF, e a mais recente certificação de 3 estrelas em Monozukuri, que é a excelência operacional. Aqui em Goiânia trabalhamos em parceria com demais fornecedores do polo automotivo e o time da Stellantis do Sim, a quem eu agradeço ao suporte e reconheço que tem atuado como um facilitador entre todos nós, compartilhando as boas práticas semanalmente em nossos encontros de alinhamento gerencial e suportando nas implementações de projetos cruzados, buscando as sinergias e integração para sempre aumentar a nossa competitividade em nível de polo. Reduzir os custos fixos e variáveis é um dos meus desafios como Plant Manager. Por isso, hoje estaremos apresentando um projeto com o uso de uma ferramenta avançada, o DOE, voltado para aumento de vida útil de um importante consumível de solda, que impacta bastante em uma das linhas do PNL dos custos variáveis. Nosso especialista de solda, Wellington Quintão, liderou esse projeto junto com outros colaboradores. Eles estarão detalhando tudo para vocês a partir de agora. Oi, me chamo Wellington Quintão, trabalho na empresa desde 2016 e sou especialista de soldagem da Marelli Goiânia. Antes de me aprofundar no projeto, vou explicar um pouco sobre o processo de solda. O processo de solda é utilizado para a união de materiais, particularmente metais e suas ligas, através da fusão quase imediata, seguida da solidificação dos materiais, quando expostos a uma fonte de calor. Na soldagem, um material de preenchimento é utilizado para formar uma gota de metal fundido. Essa gota se arrefece e gera uma forte união entre as peças. São vários os consumíveis utilizados no processo de soldagem. O do nosso projeto, que representou maiores perdas, é o bico de contato. É normal que o bico de contato se transforme à medida que os cordões de solda são executados. E a razão é devido ao efeito Joule, que é a perda de calor com a passagem da corrente elétrica. Como co-líder do grupo do pilar GFI, busco sempre contribuir com a redução das perdas, mapeadas através da matriz C, com projetos focados e utilizando ferramentas avançadas. Esse projeto eu não fiz sozinho não. Na sequência, cada integrante irá se apresentar. Trabalho aqui desde 2015, moro em Igaraçu, entrei como operador e fui promovido em 2017 para condutor de máquina. Sou responsável pelo processo da linha da travessa anterior e por seguir os padrões para garantir o bom funcionamento da máquina, evitando problemas de quebras de qualidade. Fui promovido no ano de 2016 ao cargo de Team Leader de produção. Sou líder do domínio 1, onde ficam as linhas da travessa, e sou responsável pela gestão de um time de 11 pessoas, evitando problema de clima e controlando indicadores de performance e produtividade. Entrei como operador de máquina e fui promovido em 2013 a supervisor de produção e hoje trabalho na unidade da Marelli Suspensão Goiânia. Sou o elo entre as necessidades operacionais e a gestão e defino as prioridades junto às demais áreas que nos suportam, como por exemplo logística, manutenção, qualidade e engenharia de processo. Trabalho na Marelli Goiânia desde 2016, moro em João Pessoa
e ingressei aqui no setor de manutenção e hoje sou do setor de engenharia. Sou analista de processos, responsável pelo desenvolvimento dos padrões, controle dos processos e sua repetibilidade. Moro em Goiânia e entrei na área da produção. E hoje estou na área da qualidade. Sou analista de qualidade e sou responsável por suportar o time de auditores que controla os processos e produtos por amostragem, buscando junto com o time contribuir para zero defeitos e qualidade. Hoje irei apresentar o projeto do comecinho, de onde partimos e o que fizemos e os resultados que obtivemos. Para este projeto, vamos estar aplicando a lógica dos 7 steps de Problem Solving. Após novo giro da matriz de perdas, junto com o pilar de desdobramento de custos, nas nossas reuniões de compras virtual, foi possível fazer a estratificação da perda seguindo a matriz C e posteriormente a matriz D, chegando ao nosso pareto de perdas atacáveis, do pilar de FI. Para esse projeto, estaremos atacando a terceira perda do pareto, o qual busca reduzir o consumo dos materiais consumíveis. Logo no Step 1, através da priorização, foi verificado que a linha da travessa anterior é a que possui o maior consumo de consumíveis e que, dentre os consumíveis, o maior custo são os bicos de contato. Agora sim, definimos o cronograma do nosso projeto, o qual iniciou em janeiro e finalizou no final de março. Trata-se de um Advance Case. Seguindo para o Step 2, como a linha da travessa anterior é a que apresenta o maior consumo, vamos fazer uma breve apresentação desta linha, para vocês entenderem melhor o contexto que está inserido no nosso projeto. O processo da travessa anterior produz o principal produto da Marelli Goiânia. São 2 linhas gêmeas e chamamos de linha A e linha B. Esta peça está presente em todos os modelos produzidos pela Jeep Goiânia. São Jeep Renegade, Fiat Toro e Jeep Compass. No total, são 81 cordões de solda, 63 pontos de solda, o que soma 4 metros de solda por peça. Nestas linhas existem 3 processos de solda: solda arco mag, solda a ponto e solda projeção. Conta com 22 robôs de solda arco, 12 manipuladores, 6 robôs de solda a ponto e 2 equipamentos de solda projeção. No total, são 30 operações. O perímetro do nosso projeto é a travessa anterior linha A, é o processo de solda arco, o qual os robôs estão nessa região. Mas, desses 22 robôs de solda, em qual devemos focar? Como se tratam de linhas gêmeas, vamos focar nos robôs de apenas uma das linhas. Fazendo um levantamento do consumo dos bicos de contato por metro de solda, chegamos à conclusão que o robô piloto para o projeto será o robô 91R01, da Operação 91. Agora que já selecionamos nosso robô piloto, vamos entender do bico de contato, que é o consumível que estamos buscando reduzir o consumo. Esse é o nosso robô de solda arco. O bico de contato está localizado na tocha, que é esse conjunto aqui, que ao avaliar a composição temos o corpo da tocha, isolante protetor, guia espiral, difusor, o bico de contato, que é o nosso foco, e o bocal, que fecha o conjunto externamente. Bico de contato é utilizado para conduzir a energia de soldagem da tocha até o arame, bem como dirigir o arame até a peça, proporcionando uma solda com a qualidade e eficácia. Agora, vocês já sabem por que o bico de contato precisa ser trocado? À medida que o robô vai realizando a solda, o diâmetro interno do bico de contato vai aumentando de tamanho. O atrito com o arame de solda, somando ao calor, vai gerando desgaste. Se não for trocado, pode gerar problemas de qualidade no produto, porque pode impactar na geometria do cordão, penetração e posição do cordão de solda na junta. A frequência de troca é realizada de acordo com a quantidade de metros soldados. Esta definição foi feita depois de um Kaizen nos anos anteriores. Avançando para o Step 3, já temos o estudo do sistema finalizado e podemos definir nosso target. Com esse projeto, buscamos levar a quantidade de metros de solda produzidos por bico de contato com a média dos outros robôs. O robô que estamos trabalhando desgasta o bico de contato com 79 metros de solda e queremos que chegue pelo menos a 103 metros.
Com a ajuda do nosso FI e PD, definimos as ferramentas que devem ser utilizadas para esse projeto e também o time de trabalho, baseado no nível de conhecimento e na carga de trabalho de cada engenheiro, também chamado de workload. Nosso time teve a participação de Álvaro Câmara, que é o condutor da travessa, Marcelo Lupinassi, que é o supervisor da área, Maicon Leite, da engenharia, eu, Vitória, analista de qualidade, e somos liderados por Wellington Quitão, o nosso especialista de solda. Não foi necessário fazer nenhum treinamento. O desenvolvimento dos gaps foram definidos que seriam fechados on the job, durante a realização do Kaizen. Dito isso, nós fomos até o local para dar início ao nosso 5G e avaliar as condições de base do robô e da estação de trabalho. Chegando lá, verificamos as condições de base do sistema. Checamos todos os itens que poderiam interferir no desgaste acelerado do bico de contato. Começamos pelo bico de contato, entendendo se era o padrão da máquina, método de troca, frequência de troca. Também foram verificados os parâmetros, se estão dentro do especificado: corrente, velocidade, stick-out, fluxo de gás, velocidade de alimentação do arame, trajetória, tempo de abertura do arco de solda. Verificamos que as atividades de AM estavam sendo realizadas conforme previsto no calendário e também o certificado de calibração do tracionador e fonte de soldagem, sem esquecer do sistema de refrigeração da tocha. A penetração do cordão de solda também estava de acordo com os padrões exigidos pelo cliente. Continuando com o nosso Step 4, se todas as condições de base da operação estão sendo respeitadas e parâmetros sendo seguidos, para otimizarmos o consumo, vamos realizar um DOE. Você sabe o que é um DOE? DOE é uma sigla em inglês que significa Design of Experiments, ou seja, um planejamento de experimentos para verificar o impacto das variáveis e seus parâmetros de processo em determinados resultados ou saídas. Iniciando o DOE, após definir e entender o problema, a primeira etapa é definir quais são as variáveis de entrada e a variável de saída, ou seja, o resultado que estamos buscando. Os fatores de entrada são as que oferecem influência na variável de resposta, a saída. Vamos desconsiderar, para este projeto, os ruídos. Através de um brainstorming da equipe, definimos os fatores que podem influenciar o aumento do desgaste do diâmetro do furo, que é a nossa variável de resposta, ou seja, o resultado que buscamos. Então listamos o fluxo de gás, o comprimento de solda por peça, a velocidade de solda, o tempo em que o arco de solda fica aberto, a potência e o stick-out. Após o brainstorming, através de uma análise estatística de correlação no software chamado Minitab, foram descartados alguns fatores, porque as análises de correlação mostraram que esses fatores não oferecem muita influência no desgaste do bico de contato. Sendo assim, restaram apenas os fatores velocidade de solda, potência e stick-out como relevantes. Estando definidos os fatores que iremos utilizar no nosso experimento, vamos utilizar 2 níveis de parâmetros. Os níveis foram definidos nos limites inferior e superior de qualificação do produto. Então, com os fatores de níveis determinados, o Minitab nos indica que todas as combinações possíveis entre esses fatores e níveis nos geram 8 experimentos. Essa definição segue a fórmula que diz que o nível elevado ao número de fatores nos retorna a quantidade de experimentos necessários. Dessa maneira, nosso experimento será realizado da seguinte forma, do jeito que mostra essa tabela, ou seja, vamos até a linha e fazer essas combinações e analisar qual será o diâmetro final do bico de contato após 245 peças soldadas, que é a frequência atual definida para a troca do bico de contato. Colocando os resultados encontrados no Minitab, é possível fazer as análises dos fatores e descobrir os que são significativos com relação ao diâmetro final do bico de contato. O primeiro gráfico que analisamos foi este gráfico de efeito, que mostra que a potência é uma variável significativa para o resultado que buscamos. Para entender se existe relevância na interação entre os fatores, avaliamos o Pareto de efeito, e foi então que vimos que a interação entre a potência e o stick-out é relevante para os nossos resultados.
Sabendo da relevância da interação entre a potência e o stick out, plotamos o gráfico de cores. Aqui observamos visualmente a melhor combinação dos parâmetros significativos e relevantes que vão nos garantir o melhor resultado. A região verde clara, a qual corresponde à faixa de 16,5 a 18 mm de stick out e 34 de potência, é a melhor condição para reduzir o desgaste do bico de contato. E a vermelha é a que nos leva a um desgaste acelerado do bico. O gráfico de cubo também nos confirma esse resultado, porque como vocês podem ver, o menor diâmetro final é o resultado das combinações do nível mais baixo de potência e stick out, no nível maior, 34 e 18. Sendo assim, no Step 5, fomos até o robô e redefinimos os nossos parâmetros conforme resultados encontrados no nosso DOE, para fazer uma análise de quantas peças seriam soldadas até o desgaste do bico de contato. A análise do diâmetro final foi realizada após o robô atingir a média, que era nosso target, de metros de cordões de solda soldados antes da troca. E nosso resultado foi que o diâmetro teve um desgaste 21% menor que antes do DOE, ou seja, chegamos a 103 metros de solda com o diâmetro final de 1,49 mm do nosso bico de contato. Excelente resultado! Para esse resultado satisfatório, reduzimos o nosso consumo e atingimos um VC do projeto de aproximadamente 6, ou seja, os benefícios dessa otimização foram 6 vezes maiores que o nosso custo para desenvolver e aplicar o projeto. Esse resultado foi validado pelo pilar de desdobramento de custos. Muito importante como resultado é a validação do aumento das competências do time envolvido. Através de testes de aderência junto com o pilar de desenvolvimento de pessoas e o pilar de manutenção autônoma, constatou-se que foram agregados conhecimento ao condutor Álvaro em relação à solda MEG, DOE e MPIFO, ao Marcelo em solda MEG, Advance Kaiser e DOE, e eu, Vitória, DOE, Advance Kaiser e análise de correlação, o que irá com certeza contribuir para a realização de outros projetos no futuro. E foi assim que fechamos nosso Step 6. Finalizando com o Step 7, para garantir que nossos resultados fossem mantidos, padronizamos através da nossa folha de parâmetros os valores otimizados. Atualizamos o software com a frequência de troca de bico de contato, pois uma vez que pode impactar em defeitos de qualidade e sendo item de segurança, é condição essencial que a solução seja robusta a ponto de não depender de erros humanos. Para a variável stick out, ajustamos, modificamos o design da ferramenta, padronizando através de atualização dos desenhos e da MPIFO, gerenciado com o pilar de EEM. Lembra no início que comentei que temos 2 linhas desse processo? Então, tivemos a oportunidade de expandir imediatamente para a linha gêmea e aumentar os nossos ganhos, reduzindo ainda mais as nossas perdas. O mesmo estudo poderá ser realizado nas demais linhas que têm o processo de solda MAG na fábrica. E isso será feito nos próximos meses para potencializar ainda mais o nosso save. Além da MPIFO gerada e as competências que foram melhoradas no Radachat do nosso time, é importante lembrar que ao reduzir o consumo, também estamos reduzindo a geração de resíduo através do descarte de bico de contato, também contribuindo para o meio ambiente. E esse foi o nosso projeto. Vimos que tínhamos uma perda de sobreconsumo elevada que priorizou o nosso projeto. Formamos o time com base no conhecimento necessário para atacar as perdas do ponto de vista técnico e incluímos profissionais do processo para contribuir com o conhecimento prático e elevar o conhecimento validado ao final pelo PD e AM. Como existiam várias variáveis que impactavam na troca prematura do consumível, a ferramenta ideal era o DOE, que nos mostrou quais eram as variáveis significantes e relevantes e nos forneceu, através do mapa de cores, como combiná-las para otimizar os resultados. As padronizações e as expansões foram mapeadas e aplicadas, e o resultado financeiro com impacto direto nos custos variáveis no P&L foi confirmado pelo pilar de CD. Agradecemos a todos pela atenção e lembrem-se, não existem perdas que não possam ser atacadas.